discussão de ideias, um momento de aprofundamento de alguns conceitos, e o nosso desejo é que todos possam sair daqui muito mais enriquecidos. Antes do início propriamente dito, eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, me apresentar. Meu nome é Felipe, sou professor aqui da escola, professor de História, seria o moderador desse debate. A minha função aqui é poder organizar o debate de forma equilibrada, dando o mesmo espaço, o mesmo peso para ambos os blocos. Nesse momento, eu quero chamar a atenção aqui dos nossos debatedores, das pessoas que levarão esse debate adiante. São pessoas que são extremamente eficientes para isso. Nós temos aqui Bruno Moraes, palmas para ele, por favor. Nós temos ao lado dele o Hildebrando. Ao lado do Hildebrando, nós temos o professor Jussiano. Ao lado dele ali, de mochila, um jovem garoto, o professor Jonas Guerreiro. Primeiro, vou começar dando alguns informes, fazendo alguns agradecimentos. Logo em seguida, falarei das regras do debate. Depois, nós faremos o sorteio. Temos dois blocos aqui. Um bloco daqueles que são pró-impeachment e um bloco daqueles que são contra o impeachment. A princípio, assim. Vale ressaltar que este bloco aqui tinha mais um professor, o professor Patrício, que não pôde vir. Por isso, nós faremos uma pequena modificação. Cada debatedor tinha franqueado no máximo 10 minutos para poder falar e expor suas ideias. Mas, como nós buscamos a igualdade aqui, isso já foi colocado pelo professor Jussiano, os dois desse lado terão 15 minutos para poder totalizar 30 minutos de fala. E do outro lado, cada um terá 10 minutos e totalizaremos com isso 30 minutos de fala também. Mas, sendo isso, venho falar aqui, venho dar algumas informações. Esse debate é promovido como uma parte do segundo ato do Fala Sério. Mais cedo tivemos a confecção de alguns elementos artísticos, tivemos um filme, um debate, e essa terceira parte finaliza esse segundo ato Fala Sério. Muitos aqui estiveram nesse primeiro ato. Nós fizemos uma marcha, fomos até a Avenida 22 de maio, denunciando os desmandos que ocorrem não só na educação estadual, como na educação municipal também. Cabe aqui também fazer alguns informes desse processo de greve. Nessa terça-feira houve uma mesa de negociação entre o secretário de Educação e os professores em greve. Ontem ocorreu uma grande marcha com concentração no Largo do Machado, indo até o Palácio Guanabara, onde fomos recebidos pelo governador em exercício Dornelles. Significa, eu estou passando essas informações para dizer o seguinte: essa greve que existe até o presente momento já é uma greve vitoriosa, porque a gente conseguiu tirar uma mesa de negociação à força, com muita luta junto ao governo, para poder tocar em pontos de pautas importantíssimos. Vale a pena caracterizar essa greve não como uma greve simplesmente por salário, é uma greve por melhorias da educação também. Um dos pontos de pauta que nós defendemos é que matérias como filosofia e sociologia tenham dois tempos. Queremos que as salas de aula superlotadas tenham o número de alunos diminuído por cada sala. Queremos que haja concurso para pessoal do secretariado. Então, enfim, existe uma série de coisas que estão sendo postas na mesa. Ficamos muito felizes que o governo tem começado a debater conosco. Então,
esperamos que logo essa greve possa ter fim e possa voltar à normalidade. Ok? Né? Mais uma nota antes de continuarmos. Infelizmente, foi na semana passada, uma funcionária importante dessa escola veio a falecer. A tia Tânia, que trabalhava principalmente no prédio ali em cima, ela teve algumas complicações e a notícia ruim, o falecimento dela chegou até nós. Esse tipo de coisa ela não pode passar despercebida. É importante lembrar que não só os professores aqui, como a direção, a parte da secretaria, os funcionários do corredor, eles compõem também a educação de vocês, eles também trabalham para poder educá-los. Então aquela tiazinha que a gente passa todo dia por ela, ela tem uma importância fundamental na educação de vocês. Então, em homenagem e honra à tia Tânia, vou pedir aqui uma salva de palmas para ela. Vamos prosseguir da seguinte maneira. Eu vou pedir, que antes de fazer o sorteio, que cada um membro da mesa possa fazer uma breve apresentação. Eu fiz uma apresentação rápida, citando os nomes, mas é interessante que vocês saibam um pouco mais cada um dos que estão aqui. Então, seguindo essa ordem, da esquerda para a direita, eu peço que vocês usem 3 minutos para poder se apresentar, 3 minutos no máximo para fazer uma breve apresentação. 2 minutos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Bruno Moraes, eu sou administrador de empresas. Eu trabalho no escritório de administração de imóveis. E fico muito lisonjeado pelo convite aqui, pelo Gil, que é meu amigo pessoal há muitos anos, pelos professores, o Ronei, que eu já conheço, o Etebrando, também que eu conheço, e o Jonas, né? Obrigado pelo convite de todos vocês, eu fico muito agradecido. Eu, particularmente, não sou um ativista político das ruas, entendeu? Eu tenho interesse grande com política porque eu acho que é muito importante que cada cidadão tenha um mínimo de consciência do que está acontecendo no mundo da política, entendeu? Porque tudo o que acontece no Congresso Nacional tem reflexo direto na vida de vocês, na minha, na sua, de qualquer um, entendeu? Aquelas decisões que os deputados, senadores, presidentes, prefeitos, aqui na esfera pequena, na esfera estadual ou na esfera da União tomam, elas têm um peso enorme na vida da gente. Quando você vê na televisão altas horas, você acha que não tem interferência com a sua vida, pode ter certeza que tudo vai modificar bastante no seu modo de viver. E quando um grupo de professores toma a iniciativa de fazer um debate sobre um assunto desse como impeachment, que está em evidência no mundo inteiro, traz para a sociedade a margem da discussão, é uma coisa que vocês têm que agradecer, esses professores aqui, pela iniciativa que estão fazendo, trazer isso para suas famílias, trazer um debate e discussão sobre política, porque isso influencia muito o futuro de cada um que está aqui. Legal, gente? Obrigado. Pastor Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde. Certo, meus alunos? Meus colegas. Bem, nós estamos aqui para a gente, com certeza, uma oportunidade ímpar de podermos participar desse momento. É um privilégio podermos estar com vocês e compartilhar um pouco daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente entende acerca desse momento, dessa conjuntura política que a gente está vivendo. Mas, a despeito das divergências que porventura possam, com certo virão a ser colocadas aqui, a gente nunca deve colocar isso como sendo algo maior do que a amizade que devemos nutrir no temor, o respeito ao próximo, né? O respeito ao coleguismo. Então, as ideias podem ser diferentes, mas nós temos algo em comum. Somos todos que desejamos o melhor para a nossa vida, para o próximo, para a nossa família, para a nossa sociedade, para o nosso país. Os pontos de vista podem ser diferentes, mas ao final todos nós queremos a mesma coisa, que sejamos felizes. Então, sejamos realmente felizes, pensando dessa ou daquela maneira,
mas sempre, sempre respeitando ao próximo. Olá, boa tarde. Eu sou Juciano, sou professor como surgiu, sou professor de História e Filosofia. Tenho uma atuação na área da educação e da cultura de longa data aqui no município de Itaboraí. A minha própria pesquisa de mestrado em relação à história de Itaboraí já é uma militância em relação à questão informativa. A minha postura, quando eu me disponibilizo a participar de uma atividade como essa, é exatamente contribuir com o processo de conscientização e informação dos estudantes e das pessoas que estão próximas da gente. Né? Então, parte do pressuposto que é uma luta contínua. É uma luta contínua pela educação pública de qualidade, mas é uma luta contínua também pelo esclarecimento, apresentando linhas diferentes, para que vocês possam, a partir daí, ter as suas próprias interpretações. Que a partir do momento que nós, através de práticas educativas como essa, tem como proposta estimular a autonomia de vocês, isso vai enriquecer o senso crítico e o questionamento de cada um diante de uma mídia que apresenta uma postura extremamente no processo de desinformação, seja qual for a mídia. E é muito bacana você participar de um debate com pessoas que você tem uma relação cordial, como o Bruno falou. O Bruno é amigo pessoal de longa data, de pré-vestibular, e por aí vai. Então, você também, além de passar a informação e proporcionar diferentes versões, você rompe essa postura agressiva que está ocorrendo nas ruas em relação à questão política. Então, essa também é uma outra mensagem que nós estamos tentando passar aqui. A divergência ela ocorre, mas o respeito também. Tá bom? Então, fica essa questão para vocês irem pensando no decorrer do debate. Tá? Gente, boa tarde. Meu nome é Ronei, eu sou professor de História e Filosofia. Você nem tem tempo para vocês responderem boa tarde, né? Bem, para a gente poupar o tempo nas apresentações, eu vou chamar a atenção só para dois aspectos importantes, tanto no debate aqui como em qualquer debate, em qualquer lugar, principalmente nas redes sociais. Hoje é muito comum a gente ver um debate que deveria se dar em torno de argumentos, de dados, com fontes citadas. Esse debate tem se dado muito com discursos de intolerância, muitas vezes de ódio, algumas vezes de arrogância, mas com alguma agressividade. Esse tipo de coisa a gente já está bastante habituado. Isso é muito comum nas redes sociais porque ali há muita superficialidade. Né? Tem imagens, qualquer um pode criar uma imagem em casa e botar um texto, e muitos outros, atentos e desatentos, compartilham aquelas imagens como se fossem verdade, sem se preocupar qual é a fonte daquela informação. Então, acho que debates e oportunidades como essa que nós vamos ter aqui hoje são exatamente para que a gente se aprofunde um pouco mais, para que a gente tenha acesso a novos dados, para que a gente saia dessa superfície das redes sociais que muitas das vezes desinformam mais do que informam. Por outro lado, as redes sociais têm seu lado positivo, porque são um contraponto, são um espaço em que as vozes minoritárias da sociedade podem se manifestar. A gente tem um monopólio das comunicações no Brasil, são poucas famílias aí, em torno de 9 a 11 famílias, né? Só vocês ligarem a televisão aí, passarem pelos canais, Bandeirantes, Globo, SBT, Rede TV, enfim. Mas a Folha de São Paulo, o Estadão e o Grupo Abril, que é da revista Veja, 90% de tudo que é falado, que é escutado, né? Tudo que todos recebem através dos ouvidos, né? Ou através dos olhos, as informações são fornecidas por esses grupos. E eles não são democráticos. Acabou o tempo? Deu ok, então? Pessoal, um bom debate para nós, tá bom? Apresentação. Não pode dar microfone para o professor que o camarada esquece e vai embora. Meu nome é Jonas, muitos aqui já me conhecem, sou professor de História, né? Trabalho aqui no Rio. E esse debate, né, eu acho super importante, porque de uma forma geral a gente está acostumado a ver, como o Rodney falou, a visão da mídia chega para nós como sendo a verdade. É muito difícil a pessoa que está em casa assistindo o Jornal Nacional ou que compra um jornal e vai ler, não ter aquilo como verdade. Em momento algum se para refletir que aquilo ali é uma opinião.
um jornal, um canal de televisão, ele tem isso como meio de disputa política. Agora, quando o debate se acirra, quando a disputa se acirra, fica muito claro, é difícil a gente encontrar uma mídia alternativa. Mas nas revistas, se você pega, por exemplo, vai na banca de jornal e pega lá umas 6 revistas, você divide 3 para 1, você vai ver que a mesma notícia é colocada de forma diferente. O que para uma revista é bom, para outra é mal. O que para uma revista é certo, para outra é errado. Isso prova o quê? Que o que as revistas, os jornais, os canais de televisão veiculam não são a verdade. É uma opinião. E os jornais, canais de televisão, eles são meios de disputa política, de disputa de projeto. Mas que, como não existe um meio de comunicação capaz de fazer esse contraponto a um grande monopólio, a visão deles passa como sendo a verdade. Então um debate como esse é um momento bom para a gente então apresentar o contraponto. É óbvio que a gente não tem a pretensão de disputar com a Globo. É lógico que a opinião dela atinge muito mais gente e convence muito mais, muitas vezes, do que a nossa. Nós atingimos muito pequeno. Mas é um momento para a gente debater e fazer um contraponto ao que a mídia propaga. Então, nesse sentido, é que eu acho que o debate pode ser interessante para nós, para todos aqui. Eu não estou com o papelzinho anotado, eu vou de igual mesmo, né? Tá chutando aí todo mundo? Tá, então o negócio é o seguinte. O primeiro ponto, eu vou colocar aqui alguns pontos que eu acho que são necessários a gente frisar para poder entrar no debate. Primeira coisa, os fatos que estão acontecendo hoje, a conjuntura atual, são fatos históricos. Mas, no momento, qualquer um de nós aqui que batesse o martelo para explicar exatamente que isso é assim, porque é assim, nós correríamos o risco de cometer um erro. Futuramente, os historiadores vão fazer pesquisas sobre os fatos de hoje e vão poder apontar o que foi que aconteceu mesmo com maior precisão. Nunca será possível falar exatamente o que acontece, mas as pesquisas, os historiadores, aqui nós temos um pesquisador que é o Gilciano, que pesquisa muito sobre Itaboraí, inclusive desmente coisas que outros historiadores já escreveram e que apresentam novas visões. Então, a cada momento histórico, né, a cada tempo que passa, vão surgindo novas pesquisas e novas. Então, a verdade sobre o que acontece hoje, nós não temos. Os futuros historiadores poderão se aproximar quando começarem a fazer as pesquisas. Esse é um ponto. Então, não dá para a gente dizer o que de fato está acontecendo no momento. Mas dá para a gente dizer o que não está acontecendo, o que não é verdade, a partir de outras evidências, né? Então, primeiro ponto que a gente pode dizer, no Brasil hoje, isso que está acontecendo não é um processo de combate à corrupção, como a mídia vende para a gente. Nós não estamos vivendo no Brasil passando-se o Brasil a limpo, como a mídia vende e tenta nos convencer que está se fazendo. Isso não é verdade. Para combater a corrupção, seria necessário tomar medidas que impedissem a corrupção de existir. Quais medidas poderiam ser suficientes para impedir a corrupção? Poderia ser uma medida, uma lei, um mecanismo que aumentasse o controle da população sobre o dinheiro público. Nada disso está sendo feito. A população nenhuma vai controlar. O dinheiro público continuará reservado na mão de meia dúzia ali. Nada está sendo feito. Poderia-se apresentar algum mecanismo, alguma medida para aumentar a transparência sobre como se gasta, prestar conta, para evitar que o povo tomasse conta do dinheiro público. Nada disso está sendo feito. Outra coisa, proibir empresários de investir em campanhas. Isso foi aprovado agora, recentemente. Isso é uma medida que pode ser interessante para impedir, por exemplo, que a Odebrecht ou que a Ambev tenha lá os seus deputados, como nós vimos na lista da Odebrecht, que a Odebrecht tem 300 deputados na mão, que ela paga a campanha. Mas para isso passar,
Foi difícil, não sei nem se já foi sancionado. Parece que a Dilma vetou agora, que o Congresso não estava querendo aprovar, a Dilma seguiu o Supremo e parece que a coisa vai prevalecer a proibição que empresário financie campanhas. Isso é um ponto positivo. Então tem uma série de medidas que poderia estar sendo feita para combate à corrupção que não estão sendo feitas. Então o combate à corrupção não tem. Muito bem. Mas o que a gente vê na televisão, esse movimento para lá, pega-se aqui, o japonês inclusive ele é processado por corrupção. Então o japonês pega aqui, pega lá, esse espetáculo todo de combate à corrupção. Olha, difícil entender. Então a gente vai encontrar, eu tenho procurado estudar alguns historiadores, a gente encontra algumas avaliações, algumas hipóteses. Bom, uma hipótese que eu achei bastante interessante. Hoje em dia existe no Brasil, o sistema capitalista está em crise. Quando o sistema entra em crise, significa o quê? Significa que há uma menor produção, um menor consumo, as empresas produzem menos, gera mais desemprego, o governo arrecada menos, então gera uma crise geral. Então o sistema capitalista está em crise. E diante dessa crise, aumenta a disputa entre setores do empresariado. Então, essa disputa entre os empresariados, onde determinados grupos de empresários querem assumir o controle do Estado, a administração do país, levaria então a uma briga política. E o combate à corrupção seria então apenas o meio de um grupo empresarial, um grupo capitalista, remover determinado grupo para que eles possam assumir. Essa é uma hipótese que eu achei bastante interessante. Outra hipótese do que pode estar acontecendo, que eu vi recentemente o professor lá da Unirio. Ele trabalha com a hipótese de que existe na geopolítica internacional uma disputa entre os BRICS, praticamente seria Brasil, Rússia, China, que de certa forma enfrentaram o poderio econômico dos Estados Unidos e diante da crise mundial, a necessidade de disputar mais mercados, mais espaços, e aí então haveria uma disputa entre duração do imperialismo das grandes empresas estadunidenses, europeias, obrigadas, que estaria então tentando nessa disputa remover também os setores políticos que impedem, e que como o Lula promoveu e o PT promoveu um apoio à indústria, formando grandes multinacionais no Brasil, que estaria disputando o mercado internacional, como o PT também garantiu parte do petróleo para a Petrobras, não abriu para multinacionais, então isso seria também mais um motivo de disputa. E aí isso levaria ao que nós estamos passando hoje. Tá? Então tem várias análises sobre o que está passando hoje. Nós não temos hoje como afirmar. A única coisa que está correta, no meu ponto de vista, é que não existe um processo de combate à corrupção. Bom, então precisa tirar como que o grupo que perdeu a eleição passada precisa remover o atual grupo que está no poder. Teria que ganhar a eleição, não ganhou a eleição, vai para o impeachment. Aí o impeachment passa a ser, de certa forma, ilegal, porque o impeachment é legal, está previsto na lei, está previsto na Constituição, mas tem que ter, o presidente da República tem que ter cometido um crime. E até o momento, não conseguiram acusar a Dilma de nenhum crime, de nenhuma corrupção. A única coisa que é legal é a pedalada fiscal. E depois, se alguém que defender que isso é legal, a gente rebate mostrando de que forma que é a pedalada fiscal e que isso é praticado por todos os governos. O Tribunal de Contas da União aceitou isso até agora, mudou a regra agora, então tem umas coisas esquisitas aí, né? Então, dessa forma, o impeachment passaria a ser um golpe, né? E aí, dessa forma, a gente entende que é necessário garantir a legalidade da Constituição constitucional, garantir a democracia e impedir que haja um novo golpe como nós já tivemos em 64. Né? Isso é uma coisa. Agora, o que isso tem a ver, essa crise toda do capitalismo tem a ver com a gente, educação? Ora, eu me perdi um pouco, mas recuperei aqui. Na medida que o capitalismo está em crise, reduz-se o dinheiro,
para ser investido, reduz-se também, passa a haver uma maior disputa por esse dinheiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro ficou bem claro a disputa, né? O Pezão, ele concedeu uma isenção de imposto para empresários em torno de 170 bilhões. 170 bilhões, né, pessoal aí? 170 bilhões, né, de imposto para os empresários. Olha, se ele dispensa os empresários de pagar os impostos, sobra, não vai ter dinheiro. Não tem dinheiro. Percebe? Então a gente está nessa situação agora que o governo não tem como pagar os impostos. E aí gera todo o caos que a gente está vivendo no momento. O servidor público vai para a rua, vai defender o serviço público, vai defender, e o meio que tem é a greve. Tá. Para encerrar, então, tentando fazer um resumo do que eu tentei dizer. Nós temos uma crise do capitalismo. Essa crise do capitalismo gera movimentos políticos, disputas para ver quem vai controlar o Estado, e essa disputa chega para nós através do combate à corrupção, desse falso combate à corrupção, aonde determinado grupo quer assumir o controle, para isso tem que remover o outro grupo. Não significa que o PT seja um partido que tenha defendido os interesses dos trabalhadores, de maneira alguma. Mas esse grupo que está aí para tentar sair da crise, eles têm propostas muito mais nocivas aos trabalhadores, a quem precisa de serviço público, do que o atual que está aí. Não que esse não faça também, mas o outro vai vir com muito mais voracidade para eliminar a estabilidade do servidor público, como já estava no Congresso, estudos sobre isso, para garantir privatizações, inclusive de escola, né? Já tem espaços em Goiás que estão prevendo privatizar as escolas. E aí, mais ou menos, acho que eu tentei, no debate, eu tento resolver com uma questão que ficou clara. Foram 10 minutos e 24 segundos, correto? Porque eu dei mais 24 segundos para falar da próxima vez. Vamos reiterar que o tema do debate é crise, né? Educação e impeachment. Sei que impeachment não ocupa bastante espaço, mas é basicamente a discussão de toda essa conjuntura que nós estamos vivendo. A ideia é tentar encontrar saídas ou fazer uma avaliação mais focada nessa situação. O próximo a falar é o Debrando. Debrando, você tem 15 minutos e 24 segundos. A relevância das palavras do professor Jonas parece que ele está meio descontextualizado com a proposta da mesa, que é falar sobre concordar com o impeachment ou não. Então, acho que a gente tem que focar nesse olhar se concordamos ou não com o impeachment. Foi falado aqui na apresentação acerca do papel da mídia, e eu acho que é importante a gente começar por isso. Já muito se fala que a mídia é o quarto poder, e isso é uma realidade. A mídia interfere significativamente naquilo que a gente acredita. De que maneira? Ela apresenta versões. Quem está familiarizado com a produção do conhecimento historiográfico sabe que cada leitura que nós fazemos é uma interpretação que a gente dá às nossas fontes. Os fatos estão aí. Dia após dia surgem fatos novos que são vistos por diversos olhares, por diversos interesses, por diversos segmentos da sociedade, cada um tentando contemplar a sua maneira de ver o que está acontecendo. Pois bem, a mídia então ela vai apresentar vertentes, vai apresentar posições que eu gostaria de que não fossem entendidas simplesmente como verdades, porque para ser verdade você tem que abraçar essas informações a partir do pressuposto básico pessoal de cada um de nós, que é a nossa convicção. Eu só vou considerar algo, uma informação como verdadeira se eu assim o quiser, se eu acreditar nisso. O papel da mídia é tentar me convencer de que aquilo que ela está apresentando como informação é, na verdade, aquilo que eu posso ter como verdade. Mas a palavra final é minha, a palavra final é de todos vocês. Diante daquilo que vocês ouvirem, daquilo que for falado para vocês, a verdade,
Vocês é que vão dizer, para mim esta é a verdade. Agora, sejam criteriosos, não sejam levianos, não sejam inconsequentes, porque não basta dizer que é assim, você, sem analisar, sem examinar, abraçar aquilo com um pressuposto de convicção e ter aquilo como uma verdade. Não, sejam criteriosos. Isso faz a diferença. Pois bem, temos diante de nós uma situação de impeachment. Eu acredito no impeachment, eu acho que o impeachment é uma realidade que não pode ser questionada. Por quê? Porque para que exista o impeachment, para que esse momento histórico esteja acontecendo, nós precisamos pelo menos de três pressupostos. Três pressupostos. E esses três pressupostos, esse impeachment, esse mecanismo ele está previsto. Basta haver os pressupostos para que isso aconteça. Quais são os pressupostos? Como eu disse, vontade política, fato ilícito e a legalidade, que é o que? Estar estabelecido na norma. Pois bem, esses três pressupostos estão instalados, por isso nós temos o impeachment acontecendo. Por isso nós temos esse processo contra a presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque temos vontade política. Poderíamos aqui discorrer a tarde toda falando por que há essa vontade política de se tirar ou de se tentar mostrar que esse governo tem agido de uma maneira inconsequente, ilegal, inconstitucional, interesseira, criminosa. Eu acho que eu não preciso falar para vocês de tudo que está acontecendo por aí, do desvio de dinheiro, da roubalheira, das contas fantasmas, do desvio de recursos públicos que deveriam estar sendo investidos para a melhoria de cada um de nós cidadãos, mas que na verdade está indo para o bolso de alguém. Isso tudo com a conivência, quando não com a própria ação daqueles que estão lá no Poder Executivo. Então, vontade política para tentar romper com essa máquina que está aí, essa máquina engenhosa de fraude, essa máquina engenhosa de distorção, essa máquina engenhosa de roubo. Vontade política para isso existe. Não há quem possa dizer que não há. Quem aqui está satisfeito com o que está acontecendo? A nossa maior empresa, a maior empresa do Brasil, a Petrobras, está aí, ó, quase a bancarrota. Por quê? Porque foi sugado dela dinheiro que, ao invés de estar sendo investido nela mesma para que o seu capital pudesse aumentar, foi desviado para bancar campanha política, foi desviado para comprar sítio, foi desviado para fazer o quê? Obras faraônicas, dinheiro que muitas vezes ainda nós temos outros mais fontes de dinheiro que ainda não foram registradas nas denúncias, como do BNDES. A hora que essa caixa preta for aberta, vocês vão ver o que vai acontecer. Muita coisa, muita gente vai ser alcançada. Vontade política existe. O fato típico, nós temos as pedaladas, a publicação de decretos que não estão previstos da maneira como aconteceram, porque não se pode aumentar os recursos que estavam previamente estabelecidos na dotação orçamentária sem que haja a participação do Congresso Nacional. Qualquer coisa diferente disso é burla à norma, é burla à legislação, é má intenção, é desejo de camuflar, de esconder. Fora isso, o uso dos bancos públicos para pegar dinheiro, a Constituição estabelece princípios que isso não deve acontecer. A legislação regulamenta como deve acontecer, e não pode ser pelo poder, pelo Executivo Federal. Quando então o governo diz, nós fizemos um contrato para pegar dinheiro, antecipando o dinheiro, pegar dinheiro emprestado com os bancos públicos, não tem nada a ver? Tem sim, porque a lei veda. Se a lei diz que não pode fazer, a sua intenção pode ser a melhor possível, mas você está indo contra a lei. Então, tem fato típico, tem fato que contraria o dispositivo legal, que está sendo analisado, que vai ser analisado agora pelo Senado, para que de fato eles vejam qual é a extensão da culpabilidade
do governo federal. Então, os fatos também existem, são incontestes. Só não vê quem não quer. Só não vê, infelizmente, uma esquerda, uma oposição cega e alienada, que quer se manter no poder pelo poder. Desculpa. E o terceiro, calma, oposição, calma. E a terceira, a legalidade. Como eu disse, gente, a lei não foi criada, a lei que está aí, ela não foi criada, ela não existe para atender a esta demanda. A lei já é anterior a tudo isso que está acontecendo aqui agora, a todas essas ações que foram praticadas pelo governo. Então, o governo sabe que tinha previsto, que estava previsto e que não poderia ser feito. Se fez porque quis, fez correndo o risco de ter que pagar pelos atos errados, ilícitos e ilegais. E é o que está acontecendo. O impeachment, posso dizer para você, só há uma circunstância em que o impeachment pode se tornar golpe. Não antes do julgamento final, mas só depois do julgamento final ou a partir do julgamento final. É se, ao final de todo o processo de julgamento, ficar claramente provado, que eu acho muito pouco provável que aconteça, que o ato, que o fato típico realizado pelo governo, na verdade, ele não contrariou nenhum dispositivo legal. E aí, a vontade política, sobressaindo a legalidade, manteria então o ato de impeachment. Isso seria de fato um golpe. Um golpe contra a democracia, um golpe contra a legalidade, um golpe contra a Constituição. Mas enquanto não se chegar ao final do processo, enquanto ela tiver que responder, como qualquer cidadão aqui responderia diante de um juiz pelos seus atos, isso não é golpe. Isso é, na verdade, o exercício de um Estado de direito democrático. Porque as leis prevêem que isso aconteça. Está estabelecido. E só não quer cumprir a lei quem quer viver o quê? Na ilegalidade. E aí vocês tirem as conclusões que acharem melhor. Muito obrigado. E o golpe parlamentar. A sustentação dos meus argumentos estão sendo organizadas de duas formas. Primeiro, eu vou contextualizar e vou diferenciar o impeachment que ocorreu em 1992 no governo de Fernando Collor de Mello. Na época, diferente de agora, foi criada uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, que foi construída anterior à comissão do impeachment. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela foi desenvolvida com o objetivo de analisar os fatos apresentados. A denúncia que envolvia corrupção ativa e direta do presidente da República. Lembrando a vocês que o próprio irmão do presidente da República, Fernando Collor de Mello, foi quem denunciou o envolvimento de corrupção do presidente Fernando Collor com o PC Faris, que era o seu tesoureiro. Logo, existia a denúncia de corrupção direta do presidente da República. A comissão parlamentar de inquérito, ela investigou, analisou contraditórios, seja aplicação de provas, toda a aplicabilidade da jurisprudência, ela foi analisada anterior à formação da comissão de impeachment. Atualmente isso não ocorreu. O que demonstra o quanto essa iniciativa é extremamente política, ela é extremamente no sentido de um revanchismo em função das derrotas nas urnas de 2014. Esse é o primeiro passo para a gente entender. Outra coisa em relação a essa diferença do impeachment de 92 para o impeachment de agora. É essencial que vocês tenham clareza. A direita, ela tem algumas estratégias de luta. Uma delas é confundir interpretações dos fatos. Em que sentido que eu estou falando? Primeiro é reduzir a discussão política em CPT e no CPT. Isso por si só já é um absurdo. Tá? O outro ponto que eu quero assinalar aqui é na distorção da informação midiática que reforça esse golpe político a ser implementado. Quando você pega as movimentações, as manifestações, o diferencial das manifestações envolvidas nesse processo político já assinala o nível
de envolvimento político-partidário no sentido de retirar do poder o presidente eleito nas urnas. Do que eu estou me referindo? Quando você pega as manifestações de 1932, nós estamos falando de entidades reconhecidas de longa data em luta pela defesa da democracia. Ao contrário do que está ocorrendo agora. Quando você, eu não sou só eu que estou falando, você pode botar no YouTube, botar na internet, quando você for ver algum vídeo de algum dos integrantes das manifestações atuais em prol do impeachment, vocês verão que existe uma profunda crise de representatividade. Querem tirar Dilma, mas não sabe quem vai ser colocado. E quando sabe, acha natural. Michel Temer, do PMDB, é a pessoa defendida para substituir o governo Dilma, e se ele não puder, vai ser o presidente da Câmara, que é réu no STF, no Superior Tribunal Federal. É esse o impeachment. E outra, uma profunda diferença. Tem mais duas diferenças importantes do impeachment de 92 e do impeachment atual. O presidente da Câmara na época não era réu. O presidente da Câmara, que é Eduardo Cunha, que inclusive é padrinho do Rio Cardoso, prefeito aqui de Itaboraí do PMDB, não posso deixar de falar isso, ele utilizou de sua atribuição parlamentar para realizar uma vingança com o governo Dilma, porque o governo Dilma não apoiou. Os deputados federais do PT se recusaram a apoiá-lo na comissão de ética para tentar impedir a análise desse processo. E aí, como revanche, ele aceitou a denúncia do impeachment. Um outro ponto importante, na época, o Itamar Franco, ele não articulou, ele não criou nenhuma conspiração contra o Fernando Collor de Mello. Ele ficou lá aguardando a finalização do processo, ao contrário do Michel Temer, que ele não só articula, como ele conspira, e isso é provado pela própria concretização do diretório do PMDB, quando foi noticiado a saída do PMDB do governo. Eles comemoraram e gritaram: Temer presidente. Isso demonstra a sua intenção golpista. Defenderam que os integrantes do PMDB teriam que sair do governo. Obviamente, os ministros são nomeados. O Temer foi eleito vice-presidente. Mas mesmo assim, se a intenção é repudiar algo que está errado, renuncie. Ao contrário disso, ele está renunciando. Por quê? Porque ele está à espera de se tornar presidente, não pela via democrática, mas sim por fora. Pois bem, agora vamos falar da denúncia desse atual impeachment. Esse atual impeachment ele foi elaborado por 3 juristas. Né? O Hélio Bicudo, o Miguel Reales Nunes, que inclusive foi ex-ministro de governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o que mostra uma profunda parcialidade, e pela Janaína Pascoal, que está sendo conhecida agora como Janaína das Cobras, por conta de um vídeo assim, na internet, que ela fez uma defesa extremamente apelativa e religiosa, e parecendo até também uma mistura ali de vocalista do Calypso e tal, alguma coisa do cabelo, né, que está sendo colocado no tom irônico mesmo, em função da sua postura. Bem, quais são os 2 preceitos básicos dessa denúncia? Os decretos orçamentários suplementares e as ditas pedaladas fiscais, que é um tom pejorativo, na verdade, que se caracteriza como um procedimento administrativo inadequado, que já existe de longa data, e que, porventura, o Tribunal de Contas, mais as Assembleias Legislativas, decidiram que no ano passado esse procedimento deveria passar a ser questionado. Pois bem, ainda assim o governo procurou, dentro do possível, da metodologia apresentada pelo Tribunal de Contas, se adequar a esse processo. Segundo a defesa do governo, essas ditas pedaladas, né, que não passa de determinados contratos, né, elas seriam acionadas como uma forma de atender à concretização do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, e para conter os juros das indústrias como forma de conter o desemprego. Mas eu não tenho por que entrar nas pedaladas fiscais, porque o que existe aqui é uma profunda confusão de responsabilidade fiscal com lei orçamentária. A lei do impeachment define que crime de responsabilidade é o desrespeito com a lei orçamentária e não com a lei fiscal. O que demonstra profunda confusão na cabeça desses juristas. Outro ponto que a gente não pode esquecer, o que são os orçamentos suplementares. Né? Vamos tentar entender melhor o que são os orçamentos. Não basta você dizer que você é favorável ao impeachment se você não apresenta as características e você fundamenta o que é o que. Esse é o objetivo aqui. Isso é golpe, eu estou provando por que é golpe. Os decretos orçamentários e suplementares foram 6 mencionados nesse documento.
ele define meta orçamentária, é uma previsão que depende do andamento econômico do país ou não. Essa alteração da meta, que o professor Lebrando mencionou, em 2014 e 2015, ela foi alterada sim, a sua previsão, pelo Congresso Nacional, não foi na calada da noite não. O cumprimento da meta fiscal, que é a meta, está associada ao condicionamento do superávit primário. Esse superávit primário nada mais é do que o que o governo economiza. Ou seja, o valor gasto tem que ser menor do que o valor arrecadado. Houve uma alteração discutida no Congresso Federal, que estabeleceu um déficit de 100 milhões. O valor ele é maior do que provavelmente o valor que está na denúncia do impeachment. Logo, não tem como você culpabilizar de crime, de responsabilidade por conta desses orçamentos suplementários. Deixa eu explicar melhor rapidamente. Quanto tempo tem? 1 minuto e 40 segundos. Tá, explicar rapidamente. O ministro da Fazenda utilizou um exemplo interessante. Ele utilizou o exemplo do supermercado. Você tem uma lista para comprar uma série de alimentos e você tem 100 reais. Você botou que você vai comprar 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, que seja. Chegou lá, você percebeu que tinha uma necessidade de comprar 3 quilos de arroz, ao invés de 2, e comprou 1 de feijão. Mas o valor gasto foi o mesmo. Foi isso que foi feito. Isso que foi feito. Então, o que eu estou defendendo aqui é que esse impeachment ele já é carregado de uma profunda confusão e interpretativa na jurisprudência da responsabilidade fiscal, enquanto o crime de responsabilidade é configurado pela responsabilidade orçamentária. E para concluir, para você definir impeachment, você tem que ter um atentado, que é o termo mais expressivo, na lei do impeachment. A lei está na Constituição, mas a partir do momento que os pressupostos jurídicos constitucionais não são respeitados, é golpe. É golpe. Não estou falando de golpe militar, não. Eu estou falando de golpe na medida que rasga a Constituição e rasga o Estado de Direito Democrático. A partir daí você tem uma profunda insegurança na jurisdição do país e uma profunda insegurança institucional. Isso significa dizer o seguinte: nós passamos a perder credibilidade para o mundo externo econômico. E não podemos deixar de associar e inserir a crise econômica no Brasil com uma crise internacional. Como o Jonas muito bem colocou em relação à Operação Lava Jato, pense na seletividade da investigação. Todo mundo tem que ser investigado. Mas a exclusividade de investigar apenas um partido. Então, eu coloquei aqui para vocês golpe midiático, golpe do judiciário e golpe parlamentar. As pedaladas fiscais não se caracterizam como crime de responsabilidade, porque elas entram no patamar da lei de responsabilidade fiscal. E lei de responsabilidade fiscal não sustentabiliza, não fundamenta o impeachment. E para ter impeachment, o presidente tem que estar envolvido diretamente em alguma ilegalidade. E não tem ilegalidade em relação a Dilma. Isso é golpe. Golpe midiático, golpe judiciário e golpe parlamentar. Obrigado. O Gil Luciano usou 10 minutos e 30 segundos. Então, de novo, para poder ser igualitário, o Bruno Moraes ele vai poder usar 15 minutos e 30 segundos do tempo. Okay? Quem sabe aqui qual é a lei 101 de 2000? Algum trecho dessa lei? Entendeu? Não. Alguém sabe o que são decretos vedados? Alguém sabe o que são decretos não numerados? Decreto 1 Alguém se propôs a entender isso? Entendeu? Agora o discurso é aberto. Eu acredito que antes da gente começar, na minha parte, falar diretamente do foco do assunto, eu acredito que vocês não tenham uma ideia, noção exata do que é o golpe orçamentário, do que é um problema que a gente vive. O que é a lei orçamentária? Alguém sabe definir o que é a lei orçamentária? Então, eu vou tentar ser bem sucinto e simples para exemplificar isso, que eu acho que antes da gente começar uma discussão, todo mundo tem que entender o que é lei de orçamentário, o que é responsabilidade fiscal. Então, vamos supor, vamos imaginar uma família, contendo pai, mãe, filho e 2 filhos. Vamos botar aqui, pai João, mãe Maria, filho Luizinho, filho Pedrinho. Pai João sustenta a família e ele zela pela educação dos 2 filhos. E a mãe mantém a manutenção do lar. O pai tem o ordenado dele, o salário dele que ele usa para sustentar a família.
Pois bem, com esse ordenado dele, ele banca essa alimentação que a mãe administra dentro do lar e os filhos utilizam também para ter acesso à educação, vamos supor, passagem para a escola, lanche na escola e uma dose de diversão. Pois bem, imagine que um pai vira para o filho e fala: olha só, você tem um valor determinado, se você quiser, você determina o valor que você queira para você se manter dentro da escola, para estudar, pagando a passagem, pagando o lanche, para se divertir. Aí o filho chega e fala assim: olha só, pai, eu preciso, um deles. O mais velho fala assim: eu estudo mais longe, eu pago mais passagem, eu como mais meu alimento, então eu preciso de, vamos botar um valor hipotético, R$100. O filho mais novo estuda mais perto, tem uma casa menor de material, come menos, ele precisa de R$50. O pai precisa do dinheiro dele para se manter alimentando a família, provendo, e para a diversão dele, para ele tomar uma cerveja, vamos botar assim. E a mãe administra os recursos do lar, trabalhando. A analogia é a seguinte: temos o pai como a União, a mãe vamos botar como os ministérios, como o Tribunal de Contas, que está ali observando aquilo ali, dando parecer e usufruindo também desse dinheiro, e esses filhos como estados e municípios. Antes da lei orçamentária existir, é exatamente isso que eu estou falando. O Estado gastava o valor que ele queria para poder manter o município. Então o filho chega para o pai e fala assim: eu quero R$100. Você me dá esses R$100 que eu vou utilizar ele da maneira que eu entender. Vou pagar meu lanche, vou pagar minha passagem da escola e vou me divertir com esse dinheiro. Tudo bem. Mas o pai estabelece: esse dinheiro é para você passar um mês. Chega no dia 15, o filho não consegue manter aquela grana. Ele gastou R$100 no dia 15. Então ele chega para o pai e fala assim: pai, eu preciso de mais dinheiro. Aí o pai chega: toma, meu filho, quanto mais você precisa? Preciso de mais 50. Então ele levou R$150 quando ele pré-determinou que ia gastar 100. O que a lei orçamentária faz? A lei orçamentária define o valor. Então esse exemplo que eu estou dando é porque ele gastou além do que ele solicitou antes. Ele tem crédito imediato a hora que ele quer, e o pai dá. O pai é permissivo. O filho mais novo, vendo aquela situação, o município, vamos botar, já que ele pode, eu também posso. Então, pai, olha só, eu estou agindo de acordo com a minha... fazendo a minha tarefa, não sei o que lá, meu filho está fazendo, meu irmão está fazendo isso, então eu também quero mais dinheiro. Olha só, dia 20 acabou mais dinheiro, você me dá 50, eu preciso de mais 20. O pai não fala nada de dar o dinheiro. Não existe regra para determinar quanto o pai vai dar ao filho. O pai, vamos botar o leão, por sinal, ele também faz a mesma coisa. Ele fala: quer saber? Então, preciso me divertir, preciso fazer as coisas, manter a casa, vou gastar mais um dinheiro com o que eu quiser. Vou comprar uma carne melhor, vou fazer uma coisa melhor para mim. Desse ordenamento, o pai gasta além do que ele deveria gastar. O pai controla essas finanças. E a mãe está lá, junto com a família, com a sua vaidade, ela gasta mais dinheiro com salão de beleza, com a manutenção da casa, porque ela se sente, vamos botar assim, um pouquinho isolada, porque o pai gasta demais com a bebida ou com as outras coisas que ele não deveria gastar, e os filhos extrapolam também. O que acontece? Não tem um ordenamento financeiro nesse lar. Qual a consequência disso? Uma hora esse pai de família vai quebrar. Ele não vai ter mais dinheiro para fazer nada. E a família não vai evoluir. Imaginando só, a família e o Estado. Entendeu? Se você não tem um controle financeiro, se você não tem uma previsão orçamentária, se você não tem um planejamento, você não tem futuro. Imagina só, fazendo essa analogia do Estado com uma família, que essa família vai evoluir. O pai pede e não se preocupa em manter o dinheiro para poder gerir os recursos da casa de maneira adequada, dois filhos responsáveis que gastam além do que tem que gastar, e a mamãe que é um bibeloto que fica no salão de beleza, pinta a unha demais, não se preocupa com a manutenção da maneira correta e gasta a mais. Entendeu? Essa família vai decair, como o Estado decaía antes da formação da lei orçamentária, lei de responsabilidade que você tem, a lei 101 de 2000. Agora vamos supor que esse pai mude a vida dele. Ele vai pensar assim: de repente eu quero melhorar a minha vida. Eu vou começar a gerir os meus custos, porque a minha vida está ficando ruim, a minha mulher vai me largar, os meus filhos vão entrar no mundo das drogas, eles estão perdidos. Eu sei que a culpa é minha porque eu não administro, eu não tenho uma gestão adequada do dinheiro e sou muito permissivo. Então a gente faz o seguinte: eu vou instituir uma lei na minha casa que eu vou cumprir, que minha mulher vai cumprir, que os meus filhos vão cumprir. Eles têm que cumprir essa lei rigidamente, senão eu vou punir, e eu estarei passível de punição por eles se eu não cumprir. Entendeu?
Então ele estabelece, olha só, meus filhos, minha mulher e eu também. A partir de hoje, eu só vou gastar o que eu precisar para manter a casa, para manter um mínimo de direção, também ninguém de pé, né? Vocês só vão gastar o necessário e vão me dar uma previsão do que vocês vão gastar. Minha esposa também, você precisa da sua vaidade, você precisa de tudo. Então, mas eu quero uma previsão. Então ele estabelece que todo mundo dentro da casa vai ter que fazer um projeto, um planejamento financeiro, uma previsão, e que vai ser conferida a cada período. Vamos botar um mês. Então o que acontece? O pai se policia para não gastar tanto com bebida, a mãe se policia para não gastar tanto com salão de beleza, com uma comida mais cara, ela faz uma pesquisa de mercado para ela poder fechar a conta de acordo com o que foi planejado. Os filhos cumprem o papel que eles têm que cumprir, se educando, indo para a escola, voltando direitinho, bonitinho, sem gastar excessivamente. O que vai acontecer nessa família? Essa família vai começar a ter estabilidade financeira. Eles vão começar a criar capital, a gerir o capital de maneira adequada. O que a lei orçamentária faz é justamente isso. O foco da discussão do impeachment é a burla lei orçamentária. Então vocês têm que entender isso. Então se uma família consegue gerir o dinheiro de maneira adequada, o dinheiro vai sobrar. E se esse pai de família não tivesse um carro, se esse pai de família não tivesse essa condição de dar uma, vamos botar assim, uma família conservadora brasileira, uma máquina de lavar roupa, e se os filhos não tivessem um videogame, antes ele nunca ia conseguir. Agora, com uma projeção de gastos, com um planejamento, ele vai conseguir chegar a esse objetivo. Então vamos botar aqui, passado o tempo, com a criação dessa lei que o cara instituiu na casa dele, ele começou a planejar. Então o filho começou, todo mundo cumpriu seu papel, ninguém saiu do lugar, um fiscalizando o outro, botando a pauta na mesa, e de repente ele conseguiu juntar dinheiro e comprou um carrinho. E juntou mais um pouquinho, deu uma máquina de lavar para a esposa e comprou um videogame para os filhos. Tudo ficou legal, tudo ficou bem. Entendeu? Assim acontece com a lei orçamentária. Foi mais ou menos, mal comparando, só para ficar bem simples, para as pessoas entenderem. A lei orçamentária veio para fazer isso. Você não tinha um controle fiscal adequado pelo Estado, da União, dos municípios e do governo. Então, quando criou essa lei orçamentária, foi feita para que os gastos públicos fossem estabilizados, que eles pudessem fazer uma conta de entrada e saída saldo, decente, para você não dar margem para corrupção. Porque você imagina só, se você é o chefe do executivo de qualquer instância, eu sou governador do estado do Rio de Janeiro, eu tenho gasto, eu controlo meus gastos, eu tenho gasto, eu gastei a mais, eu pulei um gasto, pulei um déficit para poder solicitar mais. Eu vou chegar para mim, olha só, o que eu gero de dinheiro não está dando conta para mim, porque o Estado tem mesmo de gerir, de fazer a renda, porque o Estado cobra imposto. O Estado tem as autarquias, tem empresas estatais que geram lucro. Em contrapartida, ele tem que pagar, tem déficit, ele tem que manter educação, saúde, saneamento. Isso gera um custo, gera um dinheiro. Você tem que despender o dinheiro. O Estado gera isso. Quando ele gera isso, o que entrou e o que saiu tem que estar no balanço. A lei orçamentária fala isso. Se entrou isso e saiu aquilo, tem que sobrar isso, ou superávit. Se não sobrou aquilo, está errado. Se não sobrou e está errado, punição. Isso tem que acontecer em todas as esferas de poder. A gente está falando impeachment por causa desse motivo, mas ninguém aqui, às vezes as pessoas esquecem de falar que você pode fazer isso aqui com ele. Porque com certeza ele não vai fechar as contas direito, ele ganhou milhões aqui. Com a Compete, você não vê investimento na cidade. Provavelmente alguma coisa no acerto de conta dele vai estar errada. Porque pelo dinheiro, com o dinheiro que ele ganhou, e pelo que se foi investir na cidade, que ele é obrigado a investir um superávit na sociedade, você não viu. O que se trata do impeachment é justamente isso. Entendeu? Você tem que pegar o que você ganha, balancear o que você gasta e gerar lucratividade, ou zerar as contas. O que sobra a mais, você tem que reinvestir no Estado, reinvestir no município, reinvestir no país. E isso gera crescimento. Foi a única medida importantíssima para que a gente conseguisse alcançar a estabilidade econômica. Uma afronta a isso é a afronta, o poder de compra de cada um de vocês aqui. O que está vendo hoje, o que a Dilma fez, a responsabilidade que ela tem sobre as pedaladas fiscais, que é mais ou menos quando você não consegue alcançar essa positividade na conta dos superávites,
Você cria um mecanismo para conseguir burlar, para que as pessoas vejam que você alcançou, mas você não alcançou. Entendeu? Tem que ser punido. O motivo do impeachment é a punição pelo desequilíbrio das contas públicas. Está tipificado na forma da Lei 101, está tipificado no artigo 167 da Constituição. Decretos indevidos que ela teve de fazer negociadas, porque o Luciano falou, é verdade. Ela conseguiu fazer a aprovação, toda a lei orçamentária ela tem que ser aprovada no Congresso Nacional com um plano de planejamento. Então as contas são planejadas, como eu expliquei pela família, planejadas antes do exercício do mandato. Você tem que chegar no período, você tem que saber estimular o quanto entrou, o quanto saiu e o planejamento. É importantíssimo, porque se você, dentro desse planejamento, você tem que cumprir a meta. Se você não cumpriu essa meta, você tem que ser investigado. Então monta-se uma comissão, porque você extrapolou, você perdeu o rumo do dinheiro público. O que o governo Dilma fez foi gastar esse dinheiro público fazendo empréstimos vedados, sem garantias de recebimento. Empréstimos a empresas controladas, que são vedados em determinadas hipóteses. No último ano de mandato, você determinado pela lei, só para deixa eu dar uma coladinha aqui, pela lei 1079/50, você tem, no último ano de mandato, você não pode pedir adiantamento de crédito, para poder fazer equilíbrio de contas, entendeu? Ela pediu adiantamento de créditos e não jogou no Tesouro Nacional, que é o bolão que tem, que ela gere, porque ela tirou dinheiro dali, ela fez uma promessa de pagamento, não cumpriu a promessa de pagamento e não jogou os dados do pagamento. Tinha um rombo lá e todo mundo estava dentro do governo estava dizendo que não tinha. Entendeu? A compreensão disso aí é importante, mas você tem que trazer com uma esfera menor para que todo mundo entenda. Entrada, saída, saldo. Se isso deu errado, se isso burlou, os requerimentos, isso tem pressuposto, tem requerimentos para você chegar a implantar um processo como esse, entendeu? Se foi borrado, tem que ser punido na forma da lei. O problema é que a punição para o parlamentar do executivo não é igual a punição que você tem aqui para qualquer uma pessoa. Se cometer algum crime aqui, você vai ser jogado pelo judiciário em primeira instância, aqui é tranquilo. Mas agora, um julgamento de uma presidente por crime de responsabilidade, ou por processo de população orçamentária, processo de impeachment, é muito diferente do que você vê normal. Você é julgado penalmente por uma comissão de deputados, entendeu? Depois, senadores. Então, isso embola muito na cabeça das pessoas, eles precisam dessa comissão. Dessa percepção. Se houve a instituição, se montaram uma comissão, é porque havia um princípio legal para que se estabelecesse uma comissão. E essa comissão foi positiva ao impeachment, entendeu? Então, todo o processo que está havendo foi feito dentro da legalidade, respeitando o princípio da legalidade. Então não há que se falar em golpe. Golpe é não respeitar a Constituição. Foi respeitar a Constituição e as leis. E a lei orçamentária foi burlada e esperamos que isso seja punido. Só o governo, por exemplo, tem gastos sociais com Bolsa Família e vários programas do governo, pega empréstimos de financiamento, e tem que ser assim mesmo, através de bancos públicos, principalmente, mas também pode ser feito através de bancos privados, mas os principais financiadores são públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? A certa altura, né? O governo tem que prestar contas e tem que devolver o dinheiro que esses bancos investiram, isso entra no orçamento. Se a arrecadação do governo não atinge um montante necessário no momento de crise, isso geralmente acontece, esse governo tem que solicitar ao Congresso que aprove um novo orçamento. O que o governo faz então? Deixa de fazer os repasses a esses bancos, né? E esse repasse é realizado posteriormente num outro regime, no ano seguinte, no ano fiscal seguinte. Isso é uma pedalada, não houve desvio de dinheiro. Né? Houve uma maquiagem das contas públicas para que as coisas entrem dentro da forma estabelecida pela Lei de Estabilidade Fiscal, que não é a lei orçamentária. Mas seja como for, tem uma discussão que ainda é maior do que tudo isso. Se a gente imaginar as forças que estão por trás, porque isso não é um movimento só de discussão de lei, existe um movimento político, isso tem a ver com a geopolítica mundial.
Quem estudou um pouquinho de história aqui, a maioria estudou, deve ter estudado a história ocidental, que é o domínio dos países europeus sobre o resto do mundo, os países europeus, mais Japão e Estados Unidos, passando por um período no final do século XIX que a gente chamou de imperialismo, que é a exploração de outros países para se conseguir matéria-prima, mercado consumidor, explorar a mão de obra barata. Né? E aí se estabeleceu uma relação desigual entre os países, em que alguns países produzem produtos de alta tecnologia, com valor agregado, e outros produzem aquilo que hoje se chama de commodities. Né? O Brasil, é claro, o país que foi colônia, assim se inscreveu naqueles que fornecem commodities, e hoje o setor forte da economia brasileira é o setor de commodities. Commodities é, por exemplo, ferro, algodão, ouro, petróleo, soja, milho, açúcar, produtos in natura, que tem um preço mais barato no mercado internacional, não tem o valor que tem o celular. O que acontece? Esses países europeus, França, Alemanha, Itália, né, mas os Estados Unidos e Japão, construíram depois da Segunda Guerra Mundial um novo consenso mundial garantindo o seu domínio, é claro. E eles criaram instituições que naquele momento para as Nações Unidas tinha um discurso que era para ajudar os países com problemas financeiros, né, a se recuperarem, a conseguirem manter os serviços públicos, enfim. As intenções no papel eram boas. Mas o que significou? O FMI, o Banco Mundial, foram criados nessa época. De onde vem o dinheiro do FMI? São os países que emprestam para o FMI, são os cotistas. Os Estados Unidos são maiores, tem 17%, em torno de 17% do dinheiro lá acumulado no FMI para emprestar para os outros. Certo? A certa altura da história, principalmente a partir da década de 70, começou a tomar corpo, né, uma nova orientação chamada de neoliberal. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o domínio do capital financeiro, dos grandes bancos internacionais, das grandes corporações sobre a economia do mundo. E isso se dá principalmente através do mecanismo da dívida. Países como o Brasil, a Argentina e vários países do mundo se endividaram muito, principalmente com as ditaduras militares que foram apoiadas pelo FMI e pelo governo dos Estados Unidos, inclusive a ditadura militar brasileira, que matou, torturou, fez muita gente desaparecer e fez a alegria dos ricos. Né? Essas instituições hoje funcionam como formas de manter os países dependentes economicamente. Até aí, né, acho que era consenso entre nós aqui. Nós tivemos aí, antes do governo do PT, que eu não tenho nenhum motivo para defender, né? Mas eu tenho muitos motivos para defender a Constituição nesse momento em que os interesses dos trabalhadores podem ser afetados. Nós tivemos, durante o governo Fernando Henrique, um processo de privatização das empresas públicas de setores estratégicos, como a Uzi Minas, né? Lembra que a Uzi Minas era a maior mineradora mundial, a CSN e várias outras. A Petrobras era a bola da vez, com muita resistência não foi privatizada. Banco do Brasil, Caixa Econômica também. Isso é do interesse de quem? Do governo dos Estados Unidos. Do governo dos Estados Unidos, e não do governo dos Estados Unidos, mas dos grandes banqueiros, os grandes empresários, né, por trás do governo dos Estados Unidos, dos países europeus, que dominavam o mundo até recentemente, né? Esses países tinham tudo, queriam manter a coisa do jeito que eles estavam. Os países atrasados dentre eles do Brasil. Então, um país que assumisse um projeto nacional, com empresas nacionais fortes, capazes de concorrer com as empresas estadunidenses e europeias, qualquer país que seguisse essa linha era considerado um país hostil. Por isso, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil não era um país hostil aos Estados Unidos. Por quê? Privatizou, perdeu a soberania, né? O Estado brasileiro cresceu de tamanho, a capacidade do Estado brasileiro de decidir quais os rumos do país foi diminuída. E quem é que ganhou força? As grandes corporações nacionais, inclusive de celulares, né? Que muitos têm aqui. Qual foi o país que não seguiu a receituária, a receita do FMI? Quais os países? Né? A China foi um deles. A Rússia seguiu, quebrou, agora está se recuperando, mas não segue mais. O que é não seguir a receita do FMI? É não se endividar mais com eles. Durante o período do Fernando Henrique Cardoso, a dívida brasileira, a maior parte era externa. Quer dizer que o Brasil tinha que pagar juros, mandava dinheiro para o exterior. Com o governo do PT, com o qual tem muitas discordâncias, né? Com o governo do PT, o perfil da dívida mudou. A dívida que era externa, hoje é interna. Diminuiu a dívida, não. Mas os juros são pagos aqui para dentro, já não vão mais para o exterior. Isso já deixa o governo americano, porque os bancos do FMI estão lá, estão defendendo esses interesses do
europeu. Bem, essa é uma das mudanças. Outra mudança. Hoje no mercado internacional você tem que ter o quê? Uma moeda que sirva para você comprar produtos e vender no mercado internacional. Essa moeda dominante hoje é o dólar, mas tem outras, né? O Brasil também precisa de dólar. Para isso ele precisa ter reservas internacionais, reservas em dinheiro estrangeiro. Exatamente nesse governo, contrariando o FMI, deixe para mim, por favor. Contrariando o FMI, o governo brasileiro começou a aumentar as reservas internacionais. Hoje o Brasil é o 7º país do mundo em reservas internacionais. Isso dá uma autonomia, uma soberania muito grande ao Brasil. Por quê? Não fica de joelhos diante do FMI. Não precisa pegar empréstimos. Por exemplo, se o Brasil precisar fazer compras no exterior, vai precisar de dólares. Tendo reservas internacionais, ele vai ter esses dólares. Se não tiver reservas internacionais, vai precisar recorrer a empréstimos, a quem é o FMI, e aí o FMI não te empresta sim, mas vai ter que privatizar as empresas nacionais, daqui a pouco privatiza a saúde, acaba com o SUS, a saúde tem que ser privada nos Estados Unidos, a saúde é privada, não tem SUS lá. Então temos uma disputa internacional. Só que mesmo dominando o FMI e o Banco Mundial, os países ocidentais, Estados Unidos e os países europeus, estão perdendo poder. Primeiro que a população é menor. Segundo que países como a China chegaram a um nível de desenvolvimento tecnológico em que a China já resiste a mais patentes, isso é, descobertas e invenções, né, que a Alemanha, que os países europeus, e já empata com os Estados Unidos. A China tem mais de 3 trilhões de dólares em reservas internacionais, jamais vai depender do FMI. Além de tudo, a China é que está formando o maior número de doutores, mas doutores em engenharia física, que é importante no momento histórico que a gente está vivendo. A China consome metade do cimento mundial. A China é o principal financiador de projetos de infraestrutura na América do Sul, na África e em vários países do mundo. A China está se alinhando à Rússia, que tem uma das maiores reservas de recursos energéticos, petróleo e gás natural do mundo. Né? Que a gente está vendo a briga na Ucrânia. Bom, para finalizar, diante desse avanço, né, dos chamados BRICS, incluindo China, Rússia, Brasil, África do Sul e Índia, os países que se acostumaram a dominar estão entrando em desespero de ter os Estados Unidos, que inclusive sofreu um processo de concentração de renda em que 1% da população lá detém mais de 50% da riqueza. Isso significa que o povo americano empobreceu, que eles estão consumindo menos, a economia deles é menos dinâmica e estão perdendo. Quem está perdendo, estão perdendo economicamente, mas estão apelando para a guerra, e aí vem a guerra híbrida. A guerra híbrida envolve, inclusive, o financiamento de golpes. E o Brasil não está fora disso. O Brasil é uma nação hostil, porque não está rezando exatamente na cartilha da FMI como deveria, embora mantenha os lucros dos grandes bancos, né, através da dívida interna. Isso é uma questão bem complexa, pessoal. 10 minutos é impossível de realizar essa análise. Mas seja como for, essa guerra híbrida envolve o seguinte: primeiro, domínio dos meios de comunicação. Para isso, aí que vem o papel da Globo, como em 64, hoje a Globo foi formada com capital americano, dos Estados Unidos. Então a Globo é a voz desses interesses ocidentais, Estados Unidos, países europeus e aqui no Brasil. Além disso, você tem que explorar as fragilidades. Esse é um documento produzido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Fragilizar o país que é hostil, o Brasil é hostil. Como é que fragiliza? A mídia, né? Procurar fragilizar economicamente, procurar desestabilizar de todas as formas, inclusive financiando contra a propaganda dentro do país. Tenho certeza que está ocorrendo agora, né? E a grande mídia faz parte disso. Bom, acho que a gente pode, 10 minutos passa muito rápido. Eu queria ter mais tempo para falar sobre tudo isso. A gente, então, eu falo durante o debate. Se tiverem perguntas nesse sentido, a gente relaciona a realidade internacional com a realidade brasileira. Desculpa aí, pessoal.